Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Provérbios capítulo 4, versículos 3 e 4. Se você observar, os primeiros capítulos de Provérbios seguem um padrão que se repete em várias seções. São palavras de um pai chamando seu filho a ouvir os seus conselhos e buscar a sabedoria. Temos então uma série de discursos que principalmente exaltam a sabedoria, ilustram de fato o seu valor. O capítulo 4 de Provérbios segue justamente esse padrão. No início do capítulo, o autor repete: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Versículos 1 e 2. Pegando essa perspectiva, ele adverte seu filho, ou olhando para nós hoje, os seus leitores, aqueles que consultam o livro de Provérbios, a prestarem muita atenção nas suas palavras, no seu ensino, para que possam ter um bom discernimento. Ele fala para conhecerdes o entendimento. Ele até diz: filhos, eu ofereço boa doutrina. O que ele oferece é um ensino bom, sólido, que não deve ser negligenciado ou descartado sem nenhum cuidado. E o que ele continua dizendo? Que esses ensinamentos são os mesmos que o seu pai lhe ensinou quando ele era jovem. Ele diz no versículo 3: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Ele diz que o pai o ensinava: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O pai havia ensinado a ele para que se apegasse aos seus ensinamentos, que guardasse esses mandamentos do Senhor e assim vivesse com isso, o guiando de fato. Ele está agora transmitindo a mesma coisa para os seus filhos. Se o autor dessa seção aqui de fato for Salomão, que é o mais provável, nós estamos ouvindo aqui o que ele ouvia de Davi, seu pai. Pense nessa bênção, um pai que aceitou a sua responsabilidade de ensinar o filho nos caminhos do Senhor e que de fato a cumpriu. O filho agora está vividamente lembrado desses ensinos e passando isso adiante. E ele continua, a partir do versículo 5, mostrando quais foram os conselhos do pai. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças da palavra da minha boca, nem delas te apartes. O pai clamando ao filho: obtenha a sabedoria, pegue a sabedoria. Um pai que se preocupava com isso e se esforçava para que o filho aprendesse essa lição. Um pai que valorizava a sabedoria. E no versículo 7 ele diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Ele deixa claro: a sabedoria é a coisa principal. Então dê o seu melhor, se esforce de fato para obtê-la. E ele mostra também as vantagens dessa sabedoria, uma vez que for obtida. No versículo 6 diz: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Depois, 8 e 9, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. É muito bonito ver como o pai se esforçava para ensinar o filho a valorizar a sabedoria. Ele fala aqui de amar, de exaltar, de abraçar a sabedoria. E também o ensinava a apreciar os seus benefícios. Que a sabedoria, se não fosse abandonada, o preservaria. Que a sabedoria o presentearia com ornamentos, diadema de graça, coroa de glória.
que ela promoveria ele, que ela lhe daria honra. Quantas bênçãos que a verdadeira sabedoria nos concede. Pense nisso, como ela nos guarda. Ela nos impede de pecar. Com isso, previne problemas graves na vida. Ela nos dá condições de tomarmos boas decisões. Ela nos ensina a termos bons relacionamentos com os outros, a cuidar bem dos nossos filhos, a sermos bons maridos, escolhermos uma boa esposa, um bom cônjuge. Quantas bênçãos que a sabedoria nos dá. Mas precisamos valorizá-la. Precisamos buscá-la com afinco. E ela vai nos abençoar assim. Pense a grande bênção da sabedoria. Ela nos guia para agradar a Deus. Essa é a coisa mais importante para um pai ensinar ao seu filho. É triste quando pais se perdem em coisas menos importantes. Ensina o filho a buscar o crescimento acadêmico, profissional, financeiro, mas o que mais importa é deixado de lado. Deve buscar a verdadeira sabedoria, que consiste em temer a Deus. Que grandes lições nesses primeiros 9 versículos de Provérbios 4. Pense em pelo menos 3. A primeira delas, valorize o bom ensino do pai e principalmente da palavra de Deus. A segunda coisa, seja um bom pai assim. Ensine aos seus filhos o valor da sabedoria. E por fim, busque você mesmo a sabedoria que vem do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.